Quando foi a última vez que você tirou um tempo para cuidar da sua saúde? A gente cuida de tanta coisa, né? Mas a gente esquece da gente mesmo, às vezes. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como nós podemos cuidar de nós e da nossa saúde mental para a glória de Deus. Seja bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Natasha Pestana. E nós estamos aqui diante desta mesa todas as semanas para lembrar você de se conectar com quem está pertinho, de nós estreitarmos laços, porque isso faz muito bem para a nossa saúde mental, hein? Isso, especial. Um momento à mesa, né, Carol? Quanta coisa boa traz. Mas antes da gente começar essa conversa maravilhosa, não esquece dessa conexão aí dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha para que esse podcast, essa conversa chegue a muito mais gente, edifique muito mais casas. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de muita gente aí. E você pode ser instrumento para isso, né? E hoje nós vamos ter uma convidada especial que vem de uma terra boa demais. Não sei, eu não conheço. Você não sabe? Não, a terra eu não conheço. Terra boa já está convidada para ir comer um cuscuz lá. Oh. A nossa convidada é Elaza Batista. Ela veio do Ceará, gente. Ela é minha terrinha, né? Minha convidada especial, ó. Você viu que chique? A Elaza, ela é filha do Deus vivo, assim como ela quis aqui que a gente apresentasse ela. Ela é esposa do pastor Ricardo Pena. Ela é mãe da Isabela e da Milena. Da Isabelle, desculpa, e da Milena. E ela é graduada em psicologia. Seja muito bem-vinda, Elaza. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, prazer é meu. Pra gente vai ser uma conversa muito importante hoje, né? Porque a gente nunca falou desse tema aqui, então estamos com boas expectativas. E antes da gente começar o nosso papo, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados. A gente gostaria de ouvir de você. Quem é Jesus para Elaza? Essa pergunta eu preciso dividir em etapas. Primeiro, o evangelho chegou na minha família através do meu avô materno. E ele trabalhava, o patrão dele era cristão, e ele foi evangelizado por esse patrão, e ele se converteu, e ficou tão feliz com essa entrega da vida dele para Jesus, e ele levou o evangelho para a localidade onde ele morava, né, para a família, que é na região metropolitana de Fortaleza, um lugar chamado Pajuçara, e levou para a família. Meu avô teve 11 filhos e evangelizou todos os filhos e toda a comunidade ali onde ele morava. Ele tinha muitas terras ali naquele lugar e começou uma igreja presbiteriana ali nessa localidade, que é a Igreja Presbiteriana de Pajuçara, onde eu conheci a Natasha. É verdade. E assim chegou o evangelho na minha família, e aí a minha mãe. Eu sou a 3ª geração de evangélicos da minha família. Então, assim, eu nasci em um lar cristão. Então, eu conheci Jesus desde pequena, né? Eu ouvia falar de Jesus, eu fui levada à igreja desde muito nova, escola bíblica dominical. Mas o dia que eu decidi, assim, entregar a minha vida para Jesus, eu acho que eu tinha 8 ou 9 anos, numa escola bíblica dominical, na sala da minha casa. A igreja começou na casa dos meus pais, e a professora contou a história de Davi, da amizade de Davi e Jonatas, e ela falou sobre a aliança de amizade deles, e aquilo encheu meu coração, porque eu tinha uma vontade muito grande de ter amigos. E aí ela falou, né, quem quer fazer uma aliança de amizade com Jesus, ter Jesus para sempre como seu melhor amigo? E ali eu fiz essa aliança, eu convidei Jesus para ser, né, o meu melhor amigo. Mas isso foi uma primeira fase. E aí eu comecei a me relacionar com Jesus como esse amigo. E cresci na igreja e tudo, mas na adolescência eu comecei a ter curiosidade pelas coisas do mundo, porque eu não tinha contato com o mundo. A minha vida era igreja, escola, né? E aí na adolescência eu
me encantava com as coisas do mundo, eu queria me vestir como as minhas colegas do colégio, eu queria participar das coisas que elas participavam. E o meu coração era dividido nesse período, mas eu amava Jesus. Então, assim, ao mesmo tempo que eu desejava, sabe, que eu era seduzida pelas coisas do mundo, mas por outro lado eu amava Jesus e eu não queria ferir o meu melhor amigo. E isso me segurava, né? Mas eu passei um bom tempo assim. E aí eu cresci, né? E na minha adolescência eu tive alguns problemas de caráter mesmo, de mentir, né, para minha mãe, dizer que eu ia para um lugar, ia para outro, nessa tentativa de conhecer coisas do mundo. Mas eu cresci e aí eu casei, e eu casei com um homem de Deus, né, e com quem eu aprendi muito, muito, e o meu relacionamento com Jesus foi se aprofundando. E eu fui entendendo que Jesus não é só o meu melhor amigo. Eu fui entendendo que eu amava Jesus, mas eu não o temia. E aí eu fui aprendendo a temer a Deus. E eu ouvi uma definição muito, muito simples, mas muito profunda. Foi da Renata Veras. Ela escreveu vários livros, tem um que eu gosto muito, que é Lugar de Mulher, Onde Deus Disser. Muito bom esse livro. E um dia ela estava num chá de panela de uma das moças da igreja dela lá na minha casa, e ela estava ministrando para as moças, e ela falando sobre o princípio da sabedoria, né? O temor a Deus, e ela disse que temer a Deus é saber quem Deus é e quem eu sou. Nossa, isso fez assim sentido para mim, porque quando eu me relacionava com Jesus só como meu amigo, eu ficava com esse coração dividido, mas quando eu fui para o temor, que eu fui entender quem é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Ele é grande, eu sou pequena, Ele pode tudo, eu sou limitada. Né? Então eu fui para esse lugar de, poxa, sim, Ele é meu amigo, mas Ele é meu Senhor. E aí o meu coração foi, né, porque não existe, né? Se o coração é dividido, ele não é de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém, né? E aí eu fui caminhando, né, nesse relacionamento. Então Jesus começou sendo o meu melhor amigo, depois o meu Senhor. E nessa caminhada de conhecê-lo como meu Senhor, teve um momento que eu conheci outro lado dele, que foi a minha mãe, ela teve câncer de fígado. Isso eu já era adulta, já estava casada, já tinha minhas filhas, mas nos momentos finais dela, ela ficou um período longo internada, e os filhos ficavam se revezando para acompanhá-la ali. E aí chegou um momento que os médicos nos chamaram, né, chamaram toda a família para dizer que ela estava entrando num período crítico e que ia chegar um momento que ela ia piorar, que ia começar a falência de órgãos, e que nesse momento a gente ia precisar tomar uma decisão. E a decisão era se a gente ia optar que ela fosse para UTI, que ela fosse entubada e fosse para UTI, ou se ela ficaria mesmo no quarto e teria conforto, né, para não sentir dor. E a diferença, né, é que se ela fosse para UTI, ela poderia ter mais algumas horas de vida. No entanto, ficaria isolada, a família não podia ficar junto, e se ficasse no quarto, né, seria mais rápido o processo. E aí ali, como família, nós decidimos que ela não iria para a UTI. Só que isso foi decidido antes, né? Ok, mas no dia que a minha mãe realmente ela entrou nesse estado, quem estava com ela era eu. E aí o médico me perguntou se eu ia manter essa decisão. E foi muito difícil eu dizer, né? Foi muito difícil eu dizer, vai, não leve, deixa ela aqui. Mas eu mantive essa decisão e ele disse, ok, agora é uma questão de horas
Você pode ligar para os seus irmãos, seu pai, tudo, para virem se despedir dela. E aí começou, e foi muito bonito, porque ela entrou em cuidados paliativos e ela estava sendo, né, acompanhada esses dias todos por equipes do hospital, e a partir desse momento que o médico me disse isso, eu liguei para minha família, mas eu fiquei um tempo só com ela esperando, né, minha família chegar. E nesse período vinham equipes do hospital, por exemplo, a equipe da enfermagem vinha, ficava assim ao redor do leito dela, e eles diziam assim: Dona Alice, foi uma honra servi-la. E aí se retirava. Aí vinha fisioterapeuta, todo mundo que acompanhou ela veio. Depois chegaram 2 rapazes assim, todos, né, de paletó e tudo, com um violão. Perguntaram: eu posso cantar por sua mãe? Eu falei: pode. E aí ele começou a cantar. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. E cantava, e cada um foi ali prestando sua homenagem a ela. E naquele momento, quando eu estava vendo tudo aquilo, eu conheci a rocha. Sabe, o Deus que é a rocha, que no dia mau, no meio do furacão, eu experimentei a paz que excede todo entendimento. Não existia desespero em mim. Existia tristeza, sim, mas eu não sei explicar o que acontecia dentro de mim naquele momento. Eu estava absolutamente em paz. E eu sei que minha mãe também estava. E então, assim, Jesus para mim, ele é uma descoberta diária. Ele é um convite ao aprofundamento constante. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu descubro a respeito dele. Né? Aquilo que ele revela na palavra, mas aquilo que ele revela em mim. Né? E de mim. Né? Então Jesus é o meu melhor amigo, é o meu Senhor, é a rocha onde eu estou firmada. E é muito legal que você foi falando, eu fui lembrando que tem uma moça que ela veio aqui e ela respondeu exatamente isso, né? Quem é Jesus para você? Depende da fase da vida em que eu tô passando, né? Porque cada fase eu posso provar de uma face de quem ele é. Então é muito legal você trazer, né? Olha, eu fui me relacionando e eu fui entendendo a cada etapa da minha vida. Então é muito legal, muito precioso. E é nessas coisas que a gente vê realmente a agir de Deus, porque às vezes a gente pergunta assim, às vezes a pessoa traz algum momento específico que encontrou Cristo e pronto, foi ali que virou virou a vida dela, assim, né, ajeitou a vida dela, né, e na verdade são vários encontros, né. Sim, sim. Então vamos começar a falar, né, do nosso tema. Como você vê, assim, né, na sua prática, do que você estudou, na vivência de igreja também, né, que a gente pode relacionar a nossa fé, crescer e saúde mental, que é um tema que a gente fala bastante hoje em dia. Eu acho que tem tudo a ver, porque saúde mental, né, primeiro, por que existe doença mental? Né? Por que existe doença? Por que a gente adoece mentalmente? Né? O que é isso? E a psicologia, né, que é a minha área de estudo, né, ela estuda, ela apresenta algumas explicações, mas são incompletas. Porque não chega no cerne da questão, na origem, né? Existe a doença mental por causa da queda, por causa do pecado. Então, assim, a nossa mente, ela não foi criada para viver nesse mundo quebrado. Então, a gente vive em busca, né, de sentido, de razão das coisas. E quando a gente não encontra, isso é adoecedor. Né? Isso adoece tanto crentes como descrentes. Todos fomos afetados pela queda.
né? Então é como se você tivesse assim um círculo perfeito, aí ele caiu, aí ele ficou meio, né, desalinhou. Então a falta desse alinhamento nos causa sofrimento, né? Sofrimento emocional, psicológico, mental. E saúde mental e fé tem essa proximidade porque a Bíblia diz, né, que nós temos a mente de Cristo. E nós encontramos saúde na mente de Cristo, inteiramente de Cristo. Nós encontramos as respostas que nós buscamos, né? Então, sim, faz muito sentido alinhar essas duas áreas, né? Nesse sentido, entendendo qual é o problema do homem, que é o pecado. Qual é o remédio do homem? É a verdade, é Deus. Mas é difícil porque hoje a gente olha e as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Principalmente a igreja, ela tem uma dificuldade de perceber isso. Geralmente, quem é crente tem vergonha de dizer, tô passando por um momento depressivo, porque vai ouvir, provavelmente, vai ouvir de alguém, cristão ou não, isso é falta de fé. Tu não tá lendo a Bíblia, não. Tu não tá, não é? Vai vir sempre carregado de você não está buscando a Deus direito. O que você traz para nós a respeito desse alinhamento, né? Tá. A gente precisa entender, assim, primeiro, existe a parte anatômica, estrutural, né? Existe aqui o crânio, né? Essa parte óssea. Dentro do crânio a gente tem um órgão, que é o encéfalo, né? O cérebro, comumente falando, né? Esse órgão, ele adoece fisiologicamente mesmo, a função dele. Então, assim, por exemplo, se você levar uma pancada do lado aqui, eu não vou lembrar o lado exato, mas um lado, tá? A gente tem áreas aqui, uma área chamada de área de Wernicke e outra área de Broca. Então, se eu levar uma pancada desse lado, tá? Pode ser que eu tenha um problema que a gente chama de afasia de Wernicke. Foi uma pancada aqui no órgão, tá? E o que é a afasia de Wernicke? Eu vou ter um problema na minha fala, tá? Eu vou ter um problema na parte semântica da fala. Então, assim, eu bati a cabeça, cheguei no hospital, perdi a consciência, voltei. Aí quando eu volto, aí você me mostra uma taça, aí eu digo assim, bola. Eu estou falando normalmente, mas o sentido das palavras desconectou. Se for do outro lado, eu vou ter afasia de Broca, que é eu vou ter um problema na parte motora da fala. Então, você me mostrou uma taça, eu sei que é uma taça, mas eu falo, não articulo mais. Atingiu a parte motora da fala. Uma pancada, tá? Isso é real, né? Mas isso aí a igreja até aceita, né? Tem lá o exame, foi essa área que foi afetada e tudo, ok? Mas a gente tem também, tem os neurônios, né, no encéfalo, a gente tem essas conexões neurais e as emoções, elas afetam, tá? Esse órgão que é o encéfalo. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Nós estamos aqui conversando e imagine que de repente tem um som muito alto, muito alto. Mesmo se a gente não quiser, a gente vai fazer isso aqui. Imediatamente. E a gente vai fazer isso aqui e o que mais que vai acontecer? O coração vai disparar, a pupila vai dilatar, a respiração vai ficar ofegante, até a gente entender o que aconteceu. O cérebro vai ficar pronto para lutar, fugir ou paralisar. Fica pronto. O corpo fica pronto para isso. Mas não aconteceu nada. Foi um som, né? Mas afetou o meu corpo. Eu tô toda descompensada. E procurando entender o que foi. Aí, de repente, alguém chega assim, não, caiu um negócio ali, mas tá tudo bem. Aí a gente
Pronto, começa a voltar, né? Ou alguém diz assim, estourou uma bomba ali, tem que sair todo mundo correndo agora. A gente corre prontamente, tá? Mas o fato é que isso foi uma emoção, mas afetou fisicamente, tá? E aí, quando eu sei o que aconteceu, beleza. Fiquei tranquila, regulei emocionalmente. Mas esse processo, ele acontece como? Primeiro a gente reage, depois a gente entende e volta. Por que que acontece assim? Porque as emoções, elas vêm, a gente chama pela via aferente, que é de baixo para cima, tá? Então, embaixo, aqui no encéfalo, anatomicamente falando, eu tenho a amígdala, que é uma estruturazinha que ela funciona como se fosse um alarme. Ela identifica o perigo e dispara o alarme, que é para o corpo se preparar para lutar, fugir ou paralisar. Então ela dispara esse alarme. Depois que ela disparou, aí o córtex pré-frontal, que fica um pouco mais acima, então demora um pouco mais de chegar a informação aqui, aí ele vai tentar entender o que aconteceu. A amígdala só reage. Córtex pré-frontal faz discriminação fina, tá? Tem um tempo. E esse tempo, por isso que funciona aquele negócio de conta até 10, antes de reagir, porque é o tempo que você vai entender o que aconteceu, tá? Então, existe esse tempo. Nas questões emocionais, né, que você perguntou, mas é falta de fé? Não, às vezes é uma amígdala hiperestimulada por experiências que a pessoa teve, e aí um estímulo vai trazer à memória algo difícil que a pessoa já viveu, e ela vai se sentir em perigo, onde todo mundo está se sentindo seguro. E aí todo mundo, não, mas vai orar, que isso é falta de fé. Não, gente, ela realmente está sentindo tudo aquilo. E talvez nem ela entende, né? Vai precisar fazer uma investigação para saber por que que aquela situação é tão ativadora para aquela pessoa. Porque a amígdala dela está disparando o alarme de forma desordenada. E aí a gente tem meios para treinar esse cérebro para desligar esse alarme. Deu para entender? Muito. Inclusive, eu estava lendo umas coisas aí a respeito da psicologia, que é um assunto que eu gosto, me interessa. E a ciência já comprovou que a posição de orar, quando você põe os joelhos, une as mãos, abaixa a cabeça, joelho no chão, une as mãos, ajuda na circulação, e esse estado de alerta te deixa um pouco mais aliviado, não é isso? Se eu estiver falando besteira, me fala. Não, é exatamente isso, porque, inclusive, isso é uma técnica numa situação de uma crise de ansiedade, né? A primeira coisa que você faz é pedir para a pessoa sentar e baixar a cabeça, assim, entre as pernas. Realmente a testa aqui e para baixar. Porque para que o sangue venha para cá. Que aqui é a área mais nobre do cérebro. É onde eu tenho a discriminação fina. É onde eu tenho o meu controle inibitório. É onde eu faço, né? Eu consigo discernir o que está acontecendo, que eu não estou em perigo. Então, quando eu vou orar, que eu baixo a cabeça, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou trazendo aqui para o córtex pré-frontal, e aí a minha atenção está vindo para cá, eu estou mais focada, né? E isso manda uma mensagem para o meu corpo que eu estou bem, que está tudo bem, tá? Eu tiro essa coisa lá da amígdala que só reage e trago para o córtex pré-frontal, e aí eu faço isso, e sim, isso realmente funciona. Faz todo sentido quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vê que eles adoravam com o corpo todo, assim, né?
Pessoa toda rendida, toda colocada diante de Deus, num lugar de, entre aspas, de uma posição do corpo sem nenhuma defesa, totalmente entregue, né? Totalmente entregue, totalmente focado. E aí, conforme você foi nessa caminhada de esposa de pastor, estudando essas coisas, como que você chegou à conclusão de que era importante trabalhar o emocional das mulheres? As mulheres são muito emocionadas, né? Tu acha? Eu tenho certeza. Da amígdala, eu tô dizendo, eu tenho que orar mesmo, porque a minha amígdala me dá um estalo e eu já quero apontar o dedo e falar um monte de coisa, eu tenho que orar, e o Senhor segura aqui, ó. Mas isso, né? Mas é importante a gente saber, porque, sim, nós somos, mas isso não é um defeito. Não? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Ai, que bom. Escuta aqui, amor. Escuta aqui a Lázara falando. Não, calma. Ter emoções é bom. Ser extremamente emocionada. Meu marido ouvir com atenção. Mas é uma bênção, desde que a gente saiba usar as emoções e não ser usada por elas, não ser dominadas por elas, né? O Dr. Jonatas Leone, que é um psiquiatra, ele fala, né, que a emoção, ela é um excelente motor, né? A emoção, ela é necessária, ela move a gente para a ação. Ela é um excelente motor, mas ela é uma péssima motorista. Né? Então, a gente não pode entregar a direção para as emoções, né? Elas são importantíssimas, elas têm função. E eu gosto muito de falar de 5 emoções básicas e das funções delas. Tá? Medo, alegria, raiva, tristeza e surpresa. Alguns autores consideram como uma emoção básica, mas eu acho que ela não entra muito, porque surpresa, se for boa, você vai ter ou alegria, ou, né? E se for ruim, você vai ter raiva ou tristeza. Então, acaba que... Mas assim, qual é a função da tristeza? O que vocês acham? Fazer a gente chorar. Não, eu acho que ela traz você para um ponto de reflexão, assim, para você olhar para sua vida e ver que existem coisas que precisam ser repensadas. Exatamente. A função da tristeza é fazer a gente refletir. Não tem como a gente ficar triste e não pensar. Pelo menos assim, eu nunca mais quero passar por isso. Né? Então, a função da tristeza é fazer a gente refletir. A função da alegria. Celebrar a vida, né? Comemorar, apreciar os bons momentos. Isso, que a gente... nos motivar, né? Motivar, e a gente quer fazer novamente, né? Aquilo que nos gera alegria. Função do medo. É o estado de alerta, né? Preservação da vida. Né? Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem olhar para um lado para o outro, né? Então é realmente preservar a vida. E a função da raiva? Fazer a gente pecar? Eu vejo que, pra mim, a raiva é um motivador. Porque quando você fica com raiva, você tem aquela sensação de eu vou mudar isso, eu vou fazer alguma coisa diferente. Depende, senhora. Eu tô com uma raiva, eu quero largar tudo pra praia. Mas daí depois você para e fala assim, não, calma. Respira. Vamos pra frente. Então, mas a função da raiva é fazer a gente lutar por justiça. É estabelecer limite. A senhora tá com todos os sentimentos certinho, ó. Eu tenho que aprender mais. Justiça, não vingança. Não, Mas a raiva, ela faz a gente estabelecer limite. Toda vez que um limite nosso é violado, a gente vai sentir raiva. Verdade. Né? Então, ela tem essa função, tá? E aí, então assim, as emoções, elas não são ruins, elas têm função. Agora, como a gente usa essas emoções, pode ser pecaminoso ou pode ser edificante. Né? Então, conhecer as funções das nossas emoções é algo que nos ajuda muito. E nesse trabalho com mulheres na igreja, né, o meu trabalho ele é mais de aconselhamento. Né? Eu não sou a pessoa de muitas palestras, agora até que eu tô assim, porque o povo me coloca e aí eu tenho que ir, mas eu sou mesmo do aconselhamento, né? Então assim, é muito esse olho no olho e orientar a mulher sobre aquilo que ela está sentindo, ouvi-la, né? Inclusive, é muito interessante eu estar aqui e quando a Natasha me
chamou, eu fiquei, meu Deus, como assim? O que eu vou fazer lá? Porque eu acho que eu encarnei o conselho de Tiago, seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar-se. E porque eu sou a pessoa que ouve, eu não sou a pessoa que fala muito, né? Eu ouço muito, eu ouço atentamente, eu ouço ativamente, né? Eu sou muito treinada para isso, e não só pela psicologia. Na verdade, eu sempre, né, trabalhei na igreja com aconselhamento bíblico. E eu fui para a psicologia para adquirir uma ferramenta a mais, né, uma ferramenta para enriquecer essa área. Mas eu sou essa pessoa mais de ouvir, né? Então eu ouço muitas mulheres e faço perguntas para elas. E elas mesmas, né, a partir dessas perguntas, elas vão se vendo, né? Às vezes elas chegam assim muito cheias de razão, porque o meu marido... E aí eu, mas e aí eu vou fazendo umas perguntas e ela sai de lá, meu Deus, eu tenho que pedir perdão para ele. Como vai precisar conversar com ela? Não é fácil viver comigo. Mas é que é importante, né? Eu olho para Jesus assim, e é exatamente assim que ele fazia. Ele escutava as pessoas, aí o encontro dele com a mulher samaritana. Ele não dá um sermãozão nela, só pergunta, tá bom, cadê seu marido? Aí pronto. Aí ela responde, ele, então é isso mesmo, é sobre isso que eu vim falar. Você tem uma sede, você não entendeu ainda a sede que você tem. Que a gente tá aqui conversando, você não tá entendendo, então cadê? Essa é a sua sede. Então acho que é imitar mesmo o Senhor, né? Você escuta e deixa a própria pessoa ir jogando luz à situação dela e vendo que existem coisas que precisam ser transformadas. Faz uma perguntinha estratégica ali. E saber desse motorzinho, né, que nos move, que são os sentimentos, e ter esse controle, esse autocontrole, que é o domínio próprio. Estou buscando. Ore por mim. Como é que você vê a mulher cristã diante desse controle, né, desse autocontrole com os sentimentos? Principalmente você, por exemplo, é esposa de pastor. A cobrança é maior ainda. Talvez, ou não. Porque só o fato da gente ser crente, já existe uma cobrança. Oxe, tu é crente, tu fica com raiva? Oxe. Eu fico. Fica brava? E constantemente. É mesmo, senhora? Ainda bem que comigo ela nunca ficou. Eu sou igual. Não perguntaram lá pro Hulk, lá pro Dr. Bruce, qual era o segredo dele? Pra ele virar o Hulk? Ele falou: meu segredo é que eu estou sempre com raiva. Esse é o meu segredo. Tá? Eu estou sempre com raiva. Meu marido ama essa cena. Mas como é isso, né? Ter esse controle e às vezes poder perder esse controle, porque a gente não tem o controle de tudo, né? Exatamente isso, a gente não tem o controle de quase nada. A única coisa que a gente controla é como a gente reage às situações. A gente não controla o que nos acontece, a gente não controla o que as pessoas falam a nosso respeito, a gente não tem controle sobre isso. Não estou controlando essa reação, não, ela. Mas isso é adoecedor, essa necessidade de controle nos adoece, porque a gente não tem. E quando a gente entende que a única coisa que a gente controla é como a gente reage, e de verdade chegar a esse entendimento não é fácil, né? Mas é isso que a gente controla. E como é que eu vou controlar a maneira que eu reajo? Eu preciso me conhecer. E como é que eu vou me conhecer? Conhecendo o meu Criador. Né? E ele vai revelando quem eu sou. Né? E a questão do domínio próprio, né? Domínio próprio não é algo que eu produzo, né? É fruto do Espírito em mim. E como é que eu vou frutificar? Conhecendo a palavra e me rendendo a ela, e não sendo essa pessoa reativa. A minha natureza, né, a minha vontade é dizer isso, mas aí eu volto. Não, peraí, conto até 10, porque a minha amígdala foi ativada. Na hora que a pessoa disse aquilo ali, eu já estou bem aqui a palavra para eu dizer.
Vixe, meu já tô pegando, volta aqui. Não vai não chegou ainda. Mas eu me lembro que isso é a minha amígdala reagindo. Eu tenho que dar o tempo disso chegar no meu córtex pré-frontal, que é onde eu tomo as minhas decisões. Que é pra ser sábia. E aí peraí, eu não vou falar nada agora. Se eu falar agora, eu vou ferir. Se eu falar agora, eu vou me arrepender depois daquilo que eu disse. Se eu não tiver o que falar, eu saio de perto. E esse negócio isso é treino, né? Inclusive eu atendo casais e aí eu oriento eles, né? Para eles terem a palavra de segurança. Como é essa palavra de segurança? Ele disse alguma coisa que me feriu profundamente e eu tô a ponto de explodir e ele continua falando. Aí eu uso a palavra de segurança. E ele tem que respeitar, porque isso foi combinado, essa palavra. E aí ele tem que parar naquele momento. E cada um vai pro seu canto. Só que isso é combinado, não é assim, parei e acabou, não vamos mais falar. Não, nós vamos parar agora, porque daqui pra frente é só briga, ninguém se ouve mais. Usa a palavra de segurança, vai cada um pro seu canto, depois a gente retoma o assunto. E isso funciona muito, porque é o tempo que desliga o alarme e eu consigo pensar para retomar o assunto e para ser capaz de ouvir. Então, assim, não é mágica, é treino. Treino é conhecer como esse órgão funciona, né? E ele funciona assim, ele tem, sabe, são processos, né? As emoções, elas fazem um caminho. E quanto mais eu entendo esse caminho, eu consigo gerenciá-lo. De verdade, funciona. Pois, gente, eu gosto do meu trabalho, né? E psicoterapia é um negócio que funciona. Funciona, não é mágica. Não. Né? Não é mágica, mas é uma educação mesmo, sabe? É uma nova linguagem que a gente aprende. É a linguagem das emoções. E a gente aprende, e é como aprender uma nova língua mesmo. Eu entendi, mas na hora que eu vou praticar, aí eu piso na bola, aí eu volto, treino de novo, até que uma hora eu chego, puxa, aí você diz assim, é tu mesmo? Meu Deus, se fosse há tempos atrás, já tinha me engolido na hora da raiva. E aí, não, tô terapeutizado. É interessante que você foi falando, eu fiquei pensando, nada mais é do que eu tenho que ser tardio para falar e pronto para ouvir. E tardio para ir. Nada mais, senhora. Não, nada mais, ué. Nada Só que aí você tem consciência Mas disso. é simples assim? Lógico, é super simples. É super simples você saber, lembrar, guardar, É né? simples, mas não é fácil. E sabe por quê? Olha, se você tiver com um problema na tua coluna, aí você vai lá no médico, aí fisioterapeuta diz assim, olha, seu problema é assim, e você resolve assim. Você não pode mais sentar e cruzar as pernas. Você só pode sentar com os 2 pés alinhados. Só que você passou a vida toda sentando e cruzando as pernas. Então, é muito simples. Você só tem que sentar com os pés juntos. Mas não é fácil, porque o hábito está lá instalado. Então, você sentou, automaticamente cruzou a perna. Aí você tem que lembrar que tem que ficar. Entende? É simples, mas não é fácil, porque é uma mudança estrutural. E eu só voltando o gancho assim do começo, onde a gente chegou, né? Você trouxe essa questão do controle, né? E muita gente adoece mesmo, porque eu tenho amigas que entraram em processo de depressão e, eu não sei, é muita coisa. E eu olhava e eu dizia, minha senhora, a senhora quer dar conta de tudo. Não vai, isso é angustiante, né? E tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Sim. Porque, sei lá, recolher as coisas aqui, guardar, organizar, pode ser um processo que eu dou conta, mas como você citou a sua mãe no hospital, o que está nas suas mãos? Nada, né? Quantos processos a gente passa assim, não tem o que fazer. Não é você que vai resolver, né? E aí esse sentimento de que eu não posso fazer, né? E se eu não posso, ninguém mais pode. Aí é que a gente adoece.
E aí que entra, que eu acho que foi aí também que eu me encontrei, né? Nesse aconchego que o Senhor me deu, de dizer mesmo, viu? Não é tu não, nunca foi, sou eu. Tanto que eu falo aqui, eu não sou uma pessoa ansiosa, não sou. E já fui até o dia que o Senhor falou claramente comigo. Não é você quem vai resolver. Sim. Não é. E ponto. Acabou. E eu faço o quê? Obedece. Entrega. Entrega. Mas Natasha, nós vivemos num mundo que estimula isso o tempo todo, que você tem que ter controle, que você tem que dar conta, porque se você e estimula a comparação, então você olha, né? Você vai numa rede social e você vê a sua amiga linda, maravilhosa, tal, acorda, vai pra academia, depois pega os filhos na escola e dá conta de tudo, e você, meu Deus, aí você vai lá pra baixo, né, por causa da comparação, e acha, não, eu tenho que ser assim, e não, sabe, mas nós somos estimulados o tempo todo a viver uma vida ansiosa, né, essa ansiedade que gera os transtornos de ansiedade. Que eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre os transtornos de ansiedade, tá? Por favor. E eu quero falar dentro de uma perspectiva da abordagem da psicologia que eu trabalho, porque a psicologia é um universo. Então, assim, existem abordagens da psicologia que eu não consigo encontrar compatibilidade com o evangelho, né? E existem outras que sim. Então, assim, isso é uma coisa muito importante da gente saber, que eu vou procurar um psicólogo para me atender, para atender minha filha, minha amiga. Que profissional Quem é esse profissional? Qual é a abordagem que ele Isso. trabalha, né? Então, assim, dentro da abordagem, porque assim, essa abordagem ela vai ter uma cosmovisão, ela vai ter uma antropologia, né? Ela vai ter lá o que fundamenta aquela teoria. Tá? Então, dentro dessa abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas especificamente, né, eu sou especialista em terapia do esquema. Que estão até mudando esse nome, porque não dá para você entender muito o que é terapia do esquema. Então, estão estudando para mudar para terapia das necessidades emocionais. Então, essa teoria entende que todo ser humano nasce com necessidades emocionais fundamentais. Igual, se você for comparar com uma alimentação, com nutrição, o bebê nasce, ele vai precisar de leite materno até os 6 meses, aí depois você vai introduzir, né, a comida frutinha, depois comida, a verdurinha amassadinha, até chegar emocionalmente da mesma forma. A gente nasce, a gente precisa de ter vínculo seguro. Isso é uma necessidade emocional. A criança imediatamente ela vincula com os adultos que cuidam dela. É necessário para a sobrevivência dela. Depois ela vai precisar de autonomia e competência. Ela vai precisar ser, né, valorizada, vista, né, naquilo que ela sabe fazer e estimulada a fazer coisas ela mesma e ensinada para desenvolver autonomia e competência. Depois ela precisa de limites realistas. Precisa de alguém que diga isso pode, isso não pode e que direcione de maneira segura. Então precisa, criança precisa ouvir não, né? Precisa de limites realistas. Depois ela precisa ser validada nas suas necessidades e emoções. Então a criança ela precisa que alguém olhe e diga assim, o que você sente é importante. Isso é necessidade emocional. E precisa de espontaneidade e lazer, tá? Ela ser, né, brincar livremente e tudo. Então, isso são necessidades. Quando essas necessidades não são atendidas a contento, isso vai gerar o que a gente chama de esquema inicial desadaptativo, que ela não teve essa necessidade suprida, como deveria, ela não vai morrer. Mas ela mesma vai suprir do jeito que ela puder. Como uma criança, como um adolescente, né? Então isso gera lá na vida adulta, por exemplo, uma criança que não teve limite
vai gerar um adulto arrogante. Insuportável. Insuportável. É insuportável. Eu convivo com alguns, vai ter infelizmente. muitos problemas, né? E vai causar muitos problemas porque ela não teve essa necessidade. Arrogância, carência, né? Horrível, né? Níveis de medo, assim, muito... Tudo isso ou a que não teve autonomia e competência, né? Que tudo os pais faziam por ela e tal. Aí vai aquele adulto dependente que, não, meu Deus, eu vou comprar uma calça jeans, eu tenho 30 anos, a minha mãe tem que ir comigo, né? Faltou, não tá legal. Eu gosto de dizer que a gente vê uma criança agindo como um adulto é muito bonitinho, mas ver um adulto agindo como uma criança é insuportável, né? É horrível. Mas existe, a gente vê adultos se comportando assim, a gente precisa olhar o que é aquilo ali. Mas, então, dentro dessa teoria, falando dos transtornos de ansiedade, dentro dessa teoria se entende transtorno como algo que atrapalha, mas não incapacita, ok? E dentro dessa abordagem, a gente considera transtorno de presente e passado, mas não de futuro, porque a pessoa pode passar pelo tratamento e deixar de ter esse transtorno, ok? Não é necessariamente uma psicopatologia, tá? Então, por exemplo, temos aí os mais comuns. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que essa amígdala fica hiperativada, a pessoa tem crises de ansiedade diante de vários estímulos, porque ela passou por uma situação ameaçadora da vida. Por exemplo, um sequestro, alguma coisa que colocou a vida dela em risco, ela desenvolve o TEPT. Tem o TOC. O TOC é um transtorno obsessivo compulsivo. É algo que eu tenho visto muito dentro da igreja. É algo que gera muito sofrimento e que tem pouca informação sobre isso. Eu vou dizer um caso para vocês. Né? Um caso para vocês que, olha que interessante isso. E como um conselheiro bíblico talvez não soubesse lidar. Mas chegou um caso para mim de um cristão. E ele chegou, a queixa dele era: eu estou tendo crise de ansiedade. Porque toda vez que eu olho para a minha sobrinha de 3 anos de idade, eu me vejo enfiando uma faca no peito dela. Misericórdia. E aí, se essa pessoa vai para um aconselhamento bíblico, o que ela vai ouvir? Vai orar. Tem que renovar a mente, meu irmão. Você tem que pensar em outras coisas, pensar nas coisas do alto, tem que repensar o que você está assistindo, as influências, ou várias coisas. E sim, tudo isso. Porém, isso é um sintoma de TOC. É mesmo? É. TOC. O TOC, ele tem tipos, né? Esse dele era de pensamento violento, mas tem, porque o TOC é o conteúdo do pensamento que gera a ansiedade. Ação, né? A ansiedade. A pessoa não vai fazer isso. Não, ela não vai fazer. Tá. Mas, por exemplo, atendi pastores, inclusive, com essa questão do TOC. Comumente a gente chama de TOC religioso, que é muito sofrido. Por quê? Quando a pessoa vai orar, quando ela vai ler a Bíblia, quando ela ouve canções da igreja, ela tem pensamentos obscenos, terríveis, a respeito de Jesus, dos anjos, de tudo que é sagrado, de tudo que é mais precioso para ela. E aí ela fica um sofrimento terrível. E aí ela vai procurar aconselhamento. E aí a pessoa diz, vai orar mais, vai ler mais a Bíblia. Só que quando ela vai orar, quando ela vai ler a Bíblia, vem esses pensamentos. Vai falar, você está sendo oprimido também. Vem esses pensamentos. E aí, como o conselheiro bíblico não tem esse conhecimento de que isso é um transtorno de ansiedade, então fica esse sofrimento. E a pessoa, às vezes, ela deixa de ir para a igreja, porque está gerando isso, o gatilho é ali. Né? E aí, eu acompanhei já alguns cristãos nisso, e aí o trabalho que a gente faz, primeiro, é fazer a pessoa entender que esse pensamento, esse conteúdo de pensamento,
que isso é sintoma do transtorno de ansiedade. E como é que ela... então tudo agora é doença? Não, né? O que vai diferenciar? E aí a pessoa vai entender durante o tratamento. O pensamento intrusivo gerado pelo toque, ele causa sofrimento. O pecado gera prazer inicialmente. Né? Então, porque tem o toque de conteúdo violento, de conteúdo obsceno, de conteúdo religioso, de conteúdo de contagem, né? De simetria, essa coisa, de limpeza. Então, como é que a pessoa vai diferenciar o sintoma do toque do pecado? O sintoma do toque gera muito sofrimento. A pessoa se assusta com aquilo que está invadindo a mente dela. É repulsivo. Só que é uma coisa que invade a mente. Sabe quando você ouve uma música chiclete, que fica, que você não aguenta mais? Agora já veio na minha cabeça uma música. Desculpa. Não canta não. Não vou cantar. Mas é assim que você não quer pensar, mas tá ali. Tá lá. O toque é assim, ele invade a sua mente. Tá? E aí, no caso do toque, aí precisa de tratamento medicamentoso e psicoterápico, são as duas coisas, né, juntas, mas a pessoa faz o tratamento e fica bem. E fica bem. E aí ela entendendo também que não é algo, né, que é um transtorno mesmo, e que tem um tratamento e que ela pode ter uma resolução, né, um final feliz para isso, ela também consegue seguir com o tratamento de forma mais livre, né? Mais limpa. E olha, às vezes só a pessoa entender que aquilo é um transtorno, meu Deus, já é libertador para ela, sabe? Porque é muito sofrido. É muito sofrido. Porque a pessoa se acha a pior pessoa do mundo, Sim, né? Na verdade é um transtorno. E tem medo, né, de blasfemar contra o Espírito Santo. A maioria vem com esse... Porque realmente são pensamentos terríveis, mas não é que a pessoa quer pensar aquilo. Aquele pensamento invade a mente dela de uma forma muito violenta, né? Mas tem tratamento, né? E a pessoa não deixa de ser um pecador, ela tem os pecados dela e os pecados precisam ser confessados e tratados. E ela faz a psicoterapia, mas ela também faz o aconselhamento bíblico, ela é acompanhada, né? De todos os lados, faz a medicação, né? E fica bem, né? Aprende a lidar, não é algo que, né, a não ser que Deus realmente haja, né, de maneira sobrenatural para curar, mas tem o tratamento e a pessoa aprende a lidar, aprende a, esse pensamento aqui não é meu, né? É muito importante porque a gente poder ligar, trazer a ciência, né, associada à palavra, porque quando a pessoa desassocia, é aí que está o erro, né? Tanto a questão religiosa como a questão da ciência mesmo, como cura, que nem você falou no começo, o foco, a pessoa vai procurar e não vai achar, porque é a queda, é o pecado. Acabou, tá todo mundo no mesmo bloco, né? Tá dentro da mesma caixinha. Mas quando eu ignoro a minha fé, em detrimento, né, da ciência, em busca de uma cura, eu não vou achar. E o contrário, eu posso estar comprometendo, porque às vezes é fisiológico. Sim. Não é algo a respeito só do pecado, né? Sim. Às vezes é fisiológico mesmo. E até porque o cérebro humano está se modificando bastante, né? Também nos a gente não tempos. sabe o que vem aí pela frente, o tipo de adoecimento mental que vem aí pela frente para essa geração que já nasceu com tela na mão. Então tem muitas coisas que a gente não via quando a gente era criança, enfim, que vão surgindo por conta de todas essas outras interferências, né? Então são questões mesmo que a gente precisa pensar. E quando é que uma pessoa precisa procurar ajuda? Porque às vezes a gente acha assim, não preciso procurar ajuda. Quando é um momento assim que ela percebe, olha, eu preciso procurar ajuda. Geralmente as pessoas vêm quando elas começam a ter comprometimento de função mesmo, sabe? Deveria vir antes, mas sabe, aquela pessoa que ela dava conta da sua vida, da sua casa, dos seus filhos e tal, mas de repente ela não está mais conseguindo, ela começa realmente a travar, né?
E aí, às vezes, só vai mesmo, assim, não consegue reconhecer antes, né? Essa coisa mesmo de eu tenho que dar conta, eu tenho que controlar, tem que, sabe, a casa tem que ser impecável, né? Eu tenho 5 filhos, mas eu tenho que ter a casa o tempo todo, Capa né? de Os revista. meninos, né? Isso. E fica nessa, porque senão eu sou incompetente, porque a blogueira dá conta, como é que eu não dou conta e tal. E aí, infelizmente, só quando ela realmente não tá dando conta que chega, né? Mas deveria vir antes, né? Quando realmente começa a se perceber, né? Não dando conta, quando começa a se perceber diferente daquilo que ela sempre foi, né? Às vezes vem uma tristeza, vem uma apatia, né? Essa coisa, a pessoa ela vai muito para dentro, né? Ela para de falar, para de procurar mesmo amigos, né? E às vezes a pessoa mesmo não vai perceber, às vezes é quem está perto. Quem tá perto que né? nota, Que vai dar um toque, olha, tô te notando assim, será que não estava na hora de procurar uma ajuda, né? Mas geralmente quem tá perto não ajuda. Dificilmente quem tá perto ajuda, né? Olha e diz assim, para, Carol, para com isso, bora, reage, né? Lava esse rosto, levanta. Então, mas É quem assim que está a gente ouvindo o escuta, né? podcast já sabe, né? É, Ajuda a pessoa a se ajudar. Mas ainda é difícil, né? Essa questão de saúde mental ainda é muito estigmatizada, né? Ainda, não tô nem doida. É, pra Mas eu procurar. vejo que essa questão assim dos neurodivergentes tem aberto um pouco esse leque para as pessoas pensarem nesse tema de uma outra forma, né? Porque quando você vai pensando no funcionamento do cérebro, em como isso vai se expressando, então eu tenho visto que a psicologia mais voltada para o comportamento, as teorias de esquemas, as pessoas têm escutado mais porque elas têm visto como a tecnologia tem impactado a vida das pessoas, tem transformado. E o espectro, né, autista, aí tem colocado muita coisa que a gente acreditava como cristãos em xeque. Uhum, sim. E aí a gente não sabe até que ponto é o coração da criança, é o comportamento da criança. Então eu vejo que é um movimento também, né, que no Senhor, na sua sabedoria, tem permitido que a gente viva como sociedade para a gente avaliar e entender. E aí? Qual que é o limite? Até onde vai? Até onde não vai? A gente precisa dar uma atenção diferenciada para isso, para esses temas, para esses assuntos. E precisa repensar essas coisas à luz das escrituras também, né? Porque o sofrimento é real. Sim. E eu lembro a primeira vez que eu escutei uma amiga minha falando que o filho dela tinha... Aí ele punha algumas comidas na boca, hipersensibilidade, eu acho que fala, né? Uhum. Hipersensibilidade, sim. Tem hipersensibilidade. menino, comigo com os olhos do meu pai olhando Eu falei, assim, não coma deixa esse tudo menino não. comigo aí 5 minutos, você vai ver essa hipersensibilidade que ele tem. E aí você começa a ver muitas pessoas em muitos lugares, apresentando os mesmos sintomas, aí você fala, ai, coitada, julguei a mãe, julguei a criança. É uma coisa que é real e é um sofrimento, não é frescura, né? Mas até a gente entender, acho que é um processo também, que a sociedade toda vai ter que passar e entender, não só a gente como igreja, mas a sociedade mesmo, porque eu vejo que é um preconceito generalizado. Sim. Eu sou assistente social e eu trabalho na universidade, eu falo que eu gostava muito mais de ser assistente social quando eu comecei do que agora, porque os problemas com os quais eu lidava, eles eram reais. Sim. A pessoa sentava na minha frente, eu contava, aconteceu isso, que era físico, era material. Uhum. Hoje, eu não consigo ir porque é a minha cabeça. Tá, o que tem na sua cabeça, menino? Até entender. E eu não vim porque eu bem. tava muito desmotivado. Quem tá bem, levanta, vamos. Então, as questões que eles têm trazido nos últimos tempos são, né, nesse sentido. Então, são aprendizados que a gente vai ter que ter mesmo como sociedade, mas principalmente nós como cristãos, para aprender a amar o próximo, aprender a lidar com tudo isso, são grandes desafios. E muitas vezes essas questões chegam dentro da nossa casa, né? Chegam em nós mesmos, nós passamos, e eu creio que Deus nos permite passar assim mesmo para que a gente tenha compaixão, né? Para que a gente, olha, isso dói, né? Poxa, eu estava julgando o outro, mas agora está dentro da minha casa e eu estou vendo que o negócio é sério, né? Para que a gente tenha compaixão, porque o sofrimento mental é real, né? E eu queria só falar uma coisa sobre a questão
da medicação, né? Que também é algo... Claro, existe a indústria farmacêutica que patrocina os manuais de diagnóstico e tal, tem toda essa coisa, mas também a questão da saúde mental, né? Um tratamento, né? Por exemplo, para uma pessoa com crise de ansiedade, e ela aconteceu alguma coisa e ela está tendo essas crises, ela vai se submeter a um tratamento, né? Às vezes vai ser necessário usar a medicação, usar o fármaco. Uhum. Qual é a função do fármaco? Né? Que o grande medo das pessoas é vou ficar viciada, vou ficar dependente disso. Mas qual é a função? Imagina que você está aqui numa avenida e aí o trânsito está parado, parou total. E aí você parou. Aí vai precisar vir um guarda de trânsito para poder orientar ali os motoristas para poder começar a andar aquilo ali. Então, o remédio, ele é o guarda de trânsito, tá? Então, alguma coisa aconteceu nesse órgão aqui que travou tudo. Travou, a pessoa está ali numa situação que ela não consegue. Tá? Ela não consegue sair de casa porque o coração dispara, ela não consegue, chegou uma notificação do celular, pronto, né? Ela tá, e aí o medicamento, ele é esse guarda de trânsito que vai fazer esse cérebro voltar a fluir, a funcionar, mesmo, aquela ruazinha que está interditada ali, tá? E aí ele vai precisar ficar ali por um tempo, tá? Mas ele não vai ficar ali para sempre, não é para. Tá? A função dele é fazer o negócio começar a andar, porque tem situações que a pessoa chega que nem adianta ir para terapia, porque tá muito, sabe? Tá muito travado, ela não vai conseguir assimilar. Então precisa do fármaco, que é esse guardinha de trânsito, né? E aí às vezes a pessoa diz assim, ai, mas eu comecei a tomar medicação, eu piorei, eu tô sentindo muita coisa ruim e tal, e é verdade. Primeiro, né, a medicação primeira, a pessoa vai sentir as reações adversas. Uhum. Depois, depende da pessoa, tá? Mas em média, 4 semanas de ruim, enjoo, enfim, vai sentir reações adversas. Para depois começar a fazer o efeito terapêutico. Por que acontece isso? Porque o sangue que circula no nosso corpo, quando ele vai para o cérebro, ele passa por um filtrozinho que é a barreira hematoencefálica. Então, o sangue que vai para o nosso cérebro, ele passa por esse filtro. Ele vai agir aqui no sistema nervoso central. E a medicação, primeiro, ela vai aqui no estômago, age no organismo, então vai causar as reações adversas para depois atravessar, leva esse tempo para atravessar essa barreira e começar a fazer o efeito no encéfalo. Tá? E aí é esse guardinha, que aí as coisas começam a andar. Aí, quem é o psicólogo na história? Seria o engenheiro de trânsito, que vai entender ali onde foi que travou, o que foi que aconteceu para travar, e vai abrir outras estradas. Dizer assim, olha, quando chegar aqui, em vez de ir por aqui, vai por aqui. Então, lembra que eu disse que transtorno é algo que atrapalha, mas não incapacita? Uhum. Então, tem uma via que está interditada, está atrapalhando. Então, você vem todo dia para cá, gravar o podcast, você vem pelo mesmo caminho. Aí chegou um dia, você chegou e, desculpa o transtorno, estamos em obra. Você vai deixar de chegar aqui? Não, você vai ter que dar uma volta maior. Né? Isso é um transtorno. Mas tem uma obra sendo feita ali. Terapia. Uhum. Para desobstruir. Né? Enquanto isso, você faz outra via até que, pronto, desobstruiu. Agora eu consigo lidar com isso. Tá? Então, o medicamento fez o negócio começar a andar para que a terapia venha e a pessoa desenvolva capacidade de lidar com os próprios problemas, não o remédio, ela. Entende? E aí, depois que chega nesse ponto, aí começa o desmame da medicação e a pessoa assume a responsabilidade, né? A partir do que ela aprendeu, e aí ela dá conta, conhece as próprias emoções e como lidar com elas. Você viu que o tempo assim, ó, voou.
Que aqui a conversa assim vai indo, é muito boa. Eu queria que você desse uma palavra final, assim, um conselho final para as meninas que estão assistindo a gente, em poucas palavras, da importância delas cuidarem da saúde mental. Queridas, não tenham medo de olhar para a saúde mental. Na verdade, isso é uma questão de autorresponsabilidade. A gente precisa cuidar. A nossa mente é algo muito precioso e a gente precisa estar atenta para essa mente, cuidar, alimentar essa mente com a verdade, né? A gente só combate mentira com verdade. Nós somos expostos a muitas mentiras diariamente e a gente precisa combater essas mentiras com verdade. Mas às vezes a gente está tão cansada, já se deixou de lado por tanto tempo que a gente não tem força para fazer isso sozinha. Então, nesse momento a gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda na igreja e a gente pode pedir ajuda também para profissionais de saúde mental que estão aptos a ajudá-las nessa retomada, né, para viver de maneira realmente saudável, como Cristo deseja que a gente viva. Amém, é isso aí. Importante unir as duas coisas. O caminho é esse. Muito bom esse papo, né? Esse Bom tempo. demais. Muito obrigada, Elasa, por você ter vindo aqui com a gente. Viu? Nem doeu. Se as pessoas quiserem encontrar você, como é que faz nas redes sociais? Eu tenho algumas. Mas Elasa Batista. @Elasa Batista. Elasa Batista. Ok? Você me encontra lá. Muito bom. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Volte outras vezes pra gente continuar falando de mais temas, que tem muito tema pra gente conversar, muita coisa, né? Tá bom. Obrigada. Obrigada a você. E agora, a gente quer falar com você que assiste a gente toda semana. Fala sério, pega esse link, compartilha muito, porque a gente precisa pensar sobre essas questões, sobre esses temas. Não tenha reservas em relação a isso, tá? Compartilha. E nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Nós esperamos você. Um grande beijo. E até lá. Tchau, tchau.